Olá, sou a Tatiane e darei início à apresentação do trabalho de conclusão de curso proposto pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, para o curso de Licenciatura em Pedagogia. Os graduandos dos polos de São Vicente e Praia Grande envolvidos neste trabalho são Gilciane Aparecida, Igor Jorge, Camila Maria, Liliane da Conceição, Luciana Roque, Maiara Cristina, Rosimere dos Santos e Tatiane Rosa. Tivemos como orientadora a senhora Rosine Lima Silva, doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e aqui queremos deixar nosso especial agradecimento com o empenho com o qual nos orientou de forma clara e dinâmica, nos enriquecendo com seu entusiasmo e profundo conhecimento. O título escolhido para esse trabalho foi Práticas Pedagógicas para o Desenvolvimento da Consciência Fonológica na Alfabetização. Este trabalho investigou como as práticas pedagógicas podem ajudar as crianças nos primeiros anos da escola a desenvolver a consciência fonológica, ou seja, a capacidade de perceber e manipular os sons da palavra, e como que isso influencia na aprendizagem da leitura e na escrita. Com base em estudos de autores renomados como Magda Soares, Arthur Gomes, Luciana Brites, os irmãos Alfredo e Fernando Capovilla e talvez o mais conhecido russo Lev Vygotsky, a pesquisa mostrou que essa habilidade é essencial para o sucesso na alfabetização. O estudo foi feito por meio de uma pesquisa bibliográfica e descritiva, analisando os livros e artigos de especialistas sobre o tema. Os resultados mostraram que há um consenso entre os pesquisadores. Para que a alfabetização aconteça de forma eficaz, é preciso que o professor trabalhe a consciência fonológica de forma intencional e divertida, desde a educação infantil. As atividades aqui indicadas, jogos de rimas, aliteração, trava-línguas, dentre outras, que serão explanadas posteriormente, estimulam a atenção aos sons da língua. A pesquisa concluiu que quando essas práticas são planejadas e aplicadas de modo contínuo e lúdico, elas fortalecem o aprendizado, tornando as crianças mais preparadas para ler, escrever e se expressar melhor. Olá, falaremos agora sobre a introdução do trabalho. A alfabetização é um processo fundamental na formação escolar, sendo responsável por viabilizar o acesso às competências de leitura e de escrita, que são essenciais para a construção do conhecimento e a inserção do indivíduo na sociedade. Nesse âmbito, a consciência fonológica desempenha papel central, uma vez que corresponde à capacidade de refletir e manipular os sons da fala, estabelecendo a base necessária para a compreensão do sistema alfabético. Estudos de Gombert, Capovilla e Moraes evidenciam que essa habilidade configura-se como uma dos principais preditores de êxito na aquisição da leitura e da escrita. E conforme afirma Gombert, a consciência fonológica é uma das habilidades metalinguísticas mais importantes no sucesso da alfabetização. Ele diz que a criança precisa ter um bom nível de consciência fonológica antes mesmo de ter contato formal com a escrita para facilitar o processo de aprendizagem. A escolha do tema Práticas Pedagógicas para o Desenvolvimento da Consciência Fonológica na Alfabetização justifica-se pela sua relevância no contexto escolar contemporâneo, visto que a ausência de estímulos adequados pode comprometer o percurso escolar do estudante. Considerando também que a alfabetização ela demanda práticas intencionais e sistemáticas, torna-se imprescindível a adoção de estratégias pedagógicas que articulem a oralidade, a sonoridade, a escrita, de modo a favorecer aprendizagens consistentes e duradouras, como jogos de rimas, trava-línguas, cantigas, atividades de segmentação e substituição de sílabas e fonemas. O objetivo geral deste estudo é analisar práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento da consciência fonológica durante a fase da alfabetização, ressaltando a sua importância para a aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. Para atingir esse propósito, foram estabelecidos objetivos específicos, como
compreender o papel da consciência fonológica no processo de alfabetização e letramento, identificar práticas pedagógicas que contribuam para o seu desenvolvimento e propor estratégias que potencializem essa competência no cotidiano escolar. A relevância dessa investigação reside na possibilidade de contribuir para a formação docente, fornecendo subsídios teóricos e metodológicos que reforcem a prática pedagógica no âmbito da alfabetização. Promover também reflexões sobre a importância da consciência fonológica e estratégias que potencializem e estimulam também essa habilidade. E, por fim, espera-se colaborar para a construção de um percurso educacional mais significativo e para a formação de sujeitos autônomos e críticos no uso da linguagem. Olá, meu nome é Rosimeire dos Santos e vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico. A consciência fonológica se diz sobre a habilidade de manipular os sons da língua, e assim formando palavras com sílabas e fonemas, sendo também uma habilidade metacognitiva. Faz com que as crianças desenvolvam a consciência e o monitoramento de seus próprios processos de aprendizagem, sendo estimuladas e também ensinadas através de intervenções pedagógicas adequadas, como jogos, música e leitura. Adams, 2006, destaca que a integração entre jogos, música e leitura potencializa o engajamento das crianças, tornando o aprendizado mais significativo. São 3 tópicos da consciência fonológica: consciência sintática, consciência silábica e consciência fonêmica. São essas as principais habilidades trabalhadas dentro deste contexto, estimulando a leitura e a escrita de maneira mais eficaz e consistente. Consciência sintática é a habilidade de entender a estrutura das palavras compostas por sílabas, que podem ser manipuladas e transformadas em novas palavras. Consciência silábica é trabalhada quando a criança já está apta a formar novas palavras que, inicialmente, foram desenvolvidas por sílabas. Para um contínuo aprendizado, é preciso compreender que as sílabas são formadas por sons. A consciência fonêmica é a habilidade de identificar e manipular diferentes fonemas. Um fonema é um som e a consciência fonêmica detecta, mistura e manipula esses sons. Moraes, 2019, destaca que a alfabetização requer mediação que leve o aluno a compreender o princípio alfabético, isto é, a relação entre fonemas e grafemas. Consciência fonológica trata-se de vários conhecimentos ligados em um só, fonemas que são associados a símbolos que são as letras. Olá, eu sou a Luciana Roque e eu vou apresentar resultados e discussões. Com base na análise de autores como Gumber, Capovilla, Moraes, Maluf Cardoso Martins, Soares e Cagliari, observa-se que há consenso sobre o papel da consciência fonológica como pré-requisito para a alfabetização bem-sucedida. Gumber, 1992, e Moraes, 2019, ressaltam que o desenvolvimento da consciência fonológica não ocorre de forma espontânea, exigindo intervenções pedagógicas intencionais. Tais intervenções devem ocorrer desde a educação infantil por meio de atividades lúdicas que despertem a atenção para os sons da língua. Capovilla 2004 defende que o uso de jogos linguísticos e atividades fonêmicas é uma estratégia eficaz para consolidar as habilidades de segmentação e identificação de sons. Adams, 2006, complementa essa visão ao afirmar que a integração entre música, leitura e brincadeiras linguísticas potencializa o engajamento das crianças, tornando o aprendizado mais prazeroso e duradouro. De forma convergente, Soares, 2016 e Cagliari, 2009, destacam que a alfabetização deve articular oralidade e escrita, reconhecendo que o domínio da língua escrita é uma construção social e cultural, mediada pelo contato com a linguagem em diferentes contextos. Por fim, Maluf Cardoso Martins, 2013,
Demonstram que práticas simples como segmentar palavras em sílabas, identificar sons iniciais e finais ou substituir fonemas têm impacto positivo no desempenho dos alunos nos primeiros anos escolares. Olá, me chamo Camila e explicarei sobre jogos de rima e aliteração. A princípio, falaremos sobre jogos de rima. Jogos de rima são atividades ou brincadeiras que usam palavras que terminam com sons parecidos ou iguais, ou seja, palavras que rimam. Elas servem para divertir, treinar o que se escuta, estimular a criatividade e desenvolver a linguagem, especialmente em músicas, poemas e trava-línguas. Seus benefícios são memória auditiva, pois os jogos de rima favorecem a recordação de palavras devido à repetição do som. Essa prática também contribui para a discriminação auditiva, ou seja, para a capacidade de perceber diferenças sutis entre sons próximos. Por se tratar de atividades com caráter lúdico, as rimas despertam interesse, curiosidade e prazer no contato com a linguagem. Outro aspecto que merece destaque é a integração entre oralidade e escrita. Conclui-se, então, que é evidente que os jogos de rima oferecem benefícios amplos para o desenvolvimento da consciência fonológica, abrangendo desde o reconhecimento das regularidades sonoras da língua até a construção de vínculos afetivos e motivacionais com a leitura e a escrita. Diante disso, falaremos agora sobre a análise da importância da aliteração na alfabetização. A aliteração é uma figura de linguagem usada para criar efeito sonoro ou rítmico por meio da repetição de sons iguais ou parecidos no começo das palavras, de uma frase ou verso. Ela é muito usada em poesia, música, parlendas, cantigas, trava-línguas ou jogos linguísticos. Um exemplo de aliteração é a frase "O rato roeu a roupa do rei de Roma", com a repetição do som do R. Os benefícios das atividades de aliteração são que elas auxiliam na identificação, discriminação e reprodução de sons, favorecendo não apenas o avanço na leitura, mas também o enriquecimento do vocabulário e a fluência verbal. Além dos aspectos cognitivos, essas práticas são motivadoras, pois envolvem brincadeiras, músicas e jogos que despertam o interesse infantil. Assim, a aliteração favorece a consciência fonológica, a percepção auditiva e o desenvolvimento integral da criança. É evidente, então, a necessidade e a importância dessas duas práticas pedagógicas para o desenvolvimento da consciência fonológica e a alfabetização em sala de aula. A segmentação silábica refere-se à capacidade de reconhecer e dividir uma palavra em suas menores unidades, as sílabas. Essa habilidade é fundamental e geralmente é a primeira a se desenvolver dentro da consciência fonológica. Exemplo, a palavra casa, a criança consegue dividi-la em casa, 2 sílabas. Para cachorro, ela identifica cachorro, 3 sílabas. A manipulação de fonemas é a capacidade de alterar, adicionar ou remover sons, fonemas, em uma palavra para criar uma nova. É uma habilidade crucial para a alfabetização, pois ajuda na compreensão da estrutura da fala e na decodificação de palavras. As 3 principais operações são adição, adicionar o som, omissão, remover o som e substituição, trocar um som por outro. Os jogos de segmentar e manipular os fonemas é um recurso funcional que facilita no processo de aprendizagem na aquisição da leitura e acesso ao significado. Dessa forma, o aluno desenvolve suas habilidades de forma significativa e divertida, ajuda a criar uma conexão entre a leitura e a escrita e desenvolver e aprimorar habilidades incluindo consciência fonológica, associação fonema-grafema, identificação e diferenciação, reconhecer letra de outros sinais gráficos e identificar fonemas em diversas posições nas palavras, memória visual e auditiva, vocabulário e linguagem, concentração e raciocínio lógico. A segmentação silábica e a manipulação fonêmica são habilidades diferentes, mas que se complementam dentro da consciência fonológica, sendo fundamentais para o processo de alfabetização. O professor deve incentivar o desenvolvimento dessas habilidades em seus alunos, utilizar atividades que estimulam a escuta e a manipulação dos sons, como identificar o som inicial de palavras, a contagem de sílabas, entre outras. É preciso focar na sonoridade das palavras e não apenas na sua grafia.
Exemplo de jogos: bate-palmas, bingo das palavras, corrida de palavras e comparar sílabas. O professor deve incentivar o desenvolvimento dessas habilidades. Olá, meu nome é Igor Giorgi e eu vou falar um pouco sobre rodas de leitura e leitura compartilhada. O que são rodas de leitura? A roda de leitura é um recurso pedagógico que tem por objetivo o incentivo à leitura, a imaginação e a interpretação de textos. Geralmente, é intermediada por um professor ou um moderador. É importante que todos os participantes dessa roda exercitem o vocabulário e a reflexão. Leitura compartilhada. Esse tipo de leitura, geralmente, é apresentado por um professor, em formato de livro, poesia ou um texto curto. A leitura compartilhada é uma atividade coletiva. Todos devem participar. É muito importante que o aluno se sinta em um ambiente acolhedor. A importância pedagógica. Santos 2022 observa que a eficácia da leitura compartilhada depende da orientação do professor, sendo fundamental que este atue como mediador, promovendo discussões e reflexões sobre o texto. O papel do professor. O papel do professor, entre outros, é despertar o interesse do aluno, motivar o diálogo e a escuta e, principalmente, mediar, acolher e incentivar a leitura. Conclusão. Tanto a roda de leitura quanto a leitura compartilhada são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e a alfabetização dos alunos. Esses recursos contribuem para o fortalecimento da memória, ampliação do vocabulário e aprimoramento da escrita. Obrigado. Olá, meu nome é Gilciane e agora vamos falar sobre jogos de memória e trava-língua na consciência fonológica na alfabetização. Tá? Jogos de memória e trava-língua podem se transformar em ferramentas poderosas de aprendizagens, especialmente quando o objetivo é desenvolver a consciência fonológica das crianças. De acordo com a BNCC, o brincar é essencial para o desenvolvimento integral, envolvendo aspectos cognitivos, sociais, emocionais e linguísticos. O jogo de memória, além de divertido, estimula a atenção, a concentração e o raciocínio lógico, ao mesmo tempo que desenvolve habilidades socioemocionais, como respeito às regras e o trabalho em grupo. Quando adaptado para a alfabetização, ele pode assumir diferentes formas, como o jogo da memória de rimas e o jogo de pares silábicos. No jogo de rimas, por exemplo, as crianças precisam encontrar pares de palavras ou imagens que terminem com o mesmo som, como leão e avião. Segundo Adams e Moraes, essa prática ajuda a perceber os sons finais das palavras, fortalecendo a consciência fonológica e o entendimento do princípio alfabético. Já o jogo de pares silábicos trabalha a relação entre som e escrita. Um cartão pode trazer a palavra separada em sílabas, como casa, e o outro a imagem correspondente. Essa atividade, segundo o Capovilla, estimula a memória auditiva e visual, além de reforçar a associação entre fala e grafia, essencial para o processo de alfabetização. Caraca! Mas não é só o jogo da memória que pode ajudar no processo de alfabetização. Trava-línguas e cantigas populares também são excelentes aliados no trabalho com a linguagem. Como explica Moraes, o trava-línguas desafiam a pronúncia e aprimoram a escuta atenta e o controle da fala. Já a cantigas de roda, como Marcha Soldado e A Barata Diz Que Tem,
promovem a socialização, o ritmo e o prazer pela linguagem, aspectos destacados pela BNCC como essenciais para a educação infantil. Vimos que a consciência fonológica é a base da alfabetização e pode ser desenvolvida com práticas lúdicas e planejadas. Investir nessa habilidade é ampliar as possibilidades de aprendizagem e expressões dos nossos estudantes, formando leitores e escritores mais confiantes. Como afirma Gombert e Soares, brincar é aprender, e é pelo lúdico que as crianças se tornam leitoras criativas e confiáveis.